Tenho a honra de participar desse congresso promovido pela Federação Espírita de Mato Grosso do Sul. E digo com muita alegria, porque esse é um momento especial para nós, enquanto comunidade espírita, e um momento especial para a espiritualidade, que nos reúne num só objetivo, num só propósito. E nós sabemos que nesses momentos, o coração dos trabalhadores recebem uma injeção de ânimo, de inspiração, um auxílio do mundo maior, porque nunca como antes estivemos tão necessitados das luzes do Consolador prometido. O mundo sofre as consequências de um materialismo cultivado ao longo dos séculos. E o sofrimento social, moral, emocional, psíquico é uma decorrência dessas escolhas. Mas nós temos o Evangelho redivivo, nós temos as luzes do Consolador para nos guiar nessa noite imensa que a humanidade atravessa, e nós sabemos, pelas promessas do próprio Cristo, que um futuro promissor aguarda todos nós, individualmente e coletivamente. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Esperanças e consolações sobre a felicidade. Mas quero falar sobre a felicidade à luz dessa obra extraordinária, o céu e o inferno. A primeira coisa que as pessoas nos perguntam, a nós que somos espíritas, é: vocês acreditam no inferno? Eu sempre digo, no inferno e no diabo. Com uma única diferença. Nós não acreditamos em um só diabo, mas em vários. Porque o diabo é o ser humano que abdica do maior presente que a divindade lhe deu, que é a oportunidade de ser bom e de ser feliz. Toda vez que nós menosprezamos o dom da bondade e a nossa habilidade, capacidade e anseio de felicidade, nós nos tornamos em agentes que agem em contrário às leis divinas, em agentes de perturbação, que acabam destruindo todos os laços de fraternidade e de afeto criados e mantidos por Deus. Nesse momento, transformamos o nosso psiquismo em um inferno e infernizamos a vida de todos que convivem conosco. Esse é um ponto importante. Kardec, escrevendo sobre esse assunto, disse assim: a felicidade está na razão direta do progresso realizado, de sorte que, de dois espíritos, um pode não ser tão feliz quanto o outro, unicamente por não possuir o mesmo adiantamento intelectual e moral, sem que por isso precisem estar cada qual em lugar distinto. O que significa isso? Porque nós sempre acreditamos que a felicidade é uma decorrência exclusiva do ambiente em que você está.
Nós sempre acreditamos que a felicidade é decorrente absolutamente das circunstâncias que você está enfrentando. Se fosse assim, por que as pessoas que estão nas circunstâncias mais favoráveis e nos melhores ambientes estão infelizes? Essa é uma reflexão profunda, porque hoje nós temos milhões de projetos fantasiosos de felicidade e milhões de criaturas comprando gato por lebre, construindo castelos de areia, uma felicidade completamente ilusória. Por quê? Porque é uma felicidade que depende exclusivamente do atendimento do desejo. Atendimento do desejo. O que significa isso? Oscar Wilde, um grande dramaturgo, escreveu algo curioso. Se você quiser destruir uma pessoa, e é o que muitos pais estão fazendo com seus filhos, se você quiser destruir uma pessoa, dê a ela tudo o que ela deseja. Eu vou dar um exemplo simples. Se você der a um mineiro todo o doce que ele deseja, em pouco tempo você mata ele. É doce de leite, é goiabada com queijo. Já viram? Será que isso é felicidade? Será que felicidade é desejar e alcançar imediatamente? Eu me lembro do meu filho do meio. Tinha que acordar ele para ir para a escola. Então, eram 6 horas da manhã. E o clima estava assim igual hoje, ameno, 8 graus. Esse clima, esse calor de Campo Grande. Mas chovia, ventava, e ele dormia, ao menos quando estava dormindo, como um anjo debaixo do edredom. E eu pensei, eu sou um bom pai? Eu deixo ele debaixo do edredom ou ele vai para a escola? Então eu tirei ele do edredom, levei para a escola, e ele foi reclamando: por que você fez isso comigo? Quando eu deixei ele na escola, que eu voltei, eu fiz uma oração e falei assim: pai, agora eu te entendo, desculpa, viu? Mas a cena melhor não foi essa. Tem pessoas que têm medo de tomar injeção, tirar sangue. Não é o caso dele, ele tem pânico. Então eu levei ele para tirar sangue. De repente começou uma gritaria tão grande no laboratório que eles acharam que era transplante de órgão. Não, era só tirando o sangue. E a moça disse para mim assim: você tem que segurá-lo. E quando eu segurei ele, e ela foi pegar o sangue, ele olhou para mim e falou: pai, você vai fazer isso comigo? Percebe? É nesse momento
que a gente começa a compreender qual o projeto do Criador para nós, espíritos imortais. Porque a nossa expectativa é de que Deus nos deixe debaixo do edredom eternamente, descansando. Nenhum obstáculo, nenhum desafio, nenhuma contrariedade, nenhum aborrecimento, nenhuma frustração, nenhum adulto. Seríamos espíritos imortais infantis. Será esse o projeto de felicidade do Criador para nós? Será esse? Então aqui, Kardec traz uma proposta da espiritualidade superior. Não foi ele que criou isso. A felicidade está na razão direta do progresso realizado. Isso não é uma teoria. Sabe de onde ele tirou isso? E é ele que fala isso? Entrevistando morto. Entrevistando quem morreu. Manifestava o espírito e perguntava: está vivo ou está morto? Falava: estou morto. E aí? Feliz ou infeliz? Infeliz. E nós temos no livro Céu e Inferno uma lista de entrevista com gente que está infeliz do outro lado. Característica de quem está infeliz do outro lado: todos investiram num projeto fantasioso de felicidade. Vou dar algumas características desse projeto fantasioso de felicidade. Eu não quero ter aborrecimento nem frustração. Vão ter depois que morrem. Porque a lei divina não se curva aos nossos caprichos. Outra característica desses projetos fantasiosos de felicidade: construir uma felicidade com base no sofrimento do outro. E agora sofrem o sofrimento que causaram. É justo. Então Kardec entrevistou, depois dos infelizes, os medianos. Não estão nem muito felizes, mas também não estão infelizes. E depois entrevistaram os felizes. Qual a característica que ele percebeu? Quanto maior o progresso moral e quanto maior o progresso intelectual, maior a felicidade. Por quê? Por quê? Pensando nisso, Kardec desenvolve um raciocínio que à tarde nós vamos trabalhar melhor, que é o raciocínio de cada defeito que você tem, cada imperfeição que você tem, é uma infelicidade. Quanto mais imperfeições, mais infelicidade. Querem ver? Querem ver? Eu vou começar com algumas imperfeições. Eu estou falando genericamente. Se você se encaixar, não precisa levantar a mão. Só. Primeira imperfeição: ingratidão. Alguém aqui, se tiver casado com um ingrato ou com uma ingrata, se tiver filho ou filha ingratos, se tiver sogro, sogra ingrato, familiar ingrato,
Alguém aqui já conseguiu agradar um ingrato? Por que não? Porque ingrato só valoriza o que ele não recebeu. Você pode fazer de tudo, o que você não fez é o que ele vai reclamar. Porque o prazer dele é colocar defeito. O prazer dele é sentir falta das coisas. O prazer dele é reclamar. Qual a possibilidade desse indivíduo usufruir a felicidade? A felicidade plena? Nenhuma. Nenhuma. Porque se você colocá-lo na convivência dos anjos, ele vai começar a fazer fofoca com anjo, caluniar anjo, brigar com anjo, reclamar que o anjo é muito paciente. Perceberam? É isso que o Kardec está dizendo. Você coloca um ingrato no paraíso, em uma semana ele está com depressão. Aí você leva ele para o inferno. Em uma semana ele está reclamando do inferno também. O que fazer? Mudar de lugar? Que lugar? Que lugar? Só tem um caminho para o ingrato começar a experimentar a felicidade: desfazer-se da ingratidão. É isso. Então vamos fazer um exercício aqui. Você pode ter 15, 20 motivos para reclamar da sua vida hoje. Mas pelo que eu observo assim, olhando, está todo mundo respirando. Alguém aqui quer ir para um hospital para ser entubado? Tem vaga na UTI. Alguém se candidata? Queria estar na UTI agora? Entubado? Percebe? Você está respirando. Está todo mundo aqui respirando. Então, quando nós fazemos o exercício da gratidão, que é uma virtude, assim, estou respirando, cheguei no congresso andando, percebe? Você começa a fazer uma lista, e você vai perceber uma felicidade genuína brotar no seu coração. Isso é um progresso moral. Quem cultiva a gratidão experimenta uma felicidade que nenhum ingrato vai experimentar. Agora, uma outra virtude. Vamos examinar uma imperfeição aqui. Tem uma virtude que se chama mansuetude. Mansuetude. O contrário é o belicoso. Essa pessoa vive uma guerra da hora que ela acorda até a hora que ela dorme. E geralmente ela dorme com o uso de remédio. Por quê? Porque tudo é motivo para ela discutir. Então você diz assim: nossa, o congresso está tão bonito. Mas está frio. Você fala: nossa, mas a palestra foi tão boa. Pena que foi curta.
E isso porque ela já saiu de casa, já brigou no trânsito, parou para tomar um café, brigou com a pessoa que atendeu. Quer dizer, ela já acordou brigando com quem estava deitado do outro lado da cama. É um inferno. Não é? É um inferno. É tão curioso que quando a gente atende uma pessoa assim, aliás, eu vi uma manchete muito interessante. Um homem que casou com ele mesmo. Vocês viram isso? Fizeram cerimônia, tudo. Casou com ele mesmo. Mas parece que já divorciou. Incompatibilidade de gênios. Porque a pessoa não se suporta. A própria pessoa diz assim: eu não me suporto. Eu não me suporto. Como que uma pessoa assim é feliz? Se tiver todo mundo em paz, o que essa pessoa traz? A guerra, o conflito, a discordância. É uma necessidade de discordar, é uma necessidade de confrontar. Porque essas pessoas se alimentam de conflito. E essa é a causa da infelicidade delas. Não adianta. Você pode levar essa pessoa para o céu, para o purgatório, para o inferno, para a casa dela. Não importa onde ela esteja, ela leva o inferno com ela. Eu tenho certeza que você não quer mais continuar sendo assim. E tem pessoas que nos ambientes mais agitados, a pessoa entra e a paz se faz. Ela concilia, ela conversa, ela ajusta, a pessoa realiza. Então a gente tem uma ideia. Sabe por que Deus não permite que os anjos vivam no inferno? Para não afrontar o capeta. Para não afrontar o diabo. O dia que os anjos chegam nas regiões de sofrimento, elas deixam de ser regiões de sofrimento. E você deve estar perguntando, então por que Deus não faz isso? Sabe por quê? Porque quem está lá não quer. Não quer. Em todas as séries, Manuel Filomeno de Miranda, psicografado por Divaldo Pereira Franco, série André Luiz, psicografada por Francisco Cândido Xavier, a maior dificuldade de trabalhar no umbral é quem não quer sair. Mas por que ele não quer sair? Eu vou contar por quê. Essa história aconteceu em Minas Gerais. O moço andava pela estrada, mas poderia ter acontecido aqui também. O moço andava pela estrada, a gasolina começou a acabar, ele parou num posto. Parou perto da bomba de combustível. Começou a colocar gasolina. E tinha um cachorro uivando. Sem parar. Ele encheu o tanque. Lavou o para-brisa. Foi na loja de conveniência. Tomou um café. Voltou, o cachorro uivava. Aí ele perguntou para o rapaz que estava atendendo: moço, o que está acontecendo com esse cachorro? Ele falou assim: ele está deitado em cima de um prego. E por que ele não levanta? E aí o frentista, que era um filósofo, igual o Décio, disse assim: é porque está doendo o suficiente para ele uivar.
mas não o suficiente para ele levantar. Essa é a maior dificuldade de você trabalhar com pessoas que sofrem. Ela não quer o sofrimento, mas ela quer a causa do sofrimento. Ela não quer conflito, mas não quer parar de brigar. Percebe? Como que faz? Eu vou dar um outro exemplo de outra imperfeição. O descontrole em relação ao prazer. O vício. Café é muito bom. Pelo menos para um mineiro. O café é muito bom. 4 garrafas por dia eu já não sei. Queijo é muito bom. 2 por dia. Entenderam onde que eu estou querendo chegar. Tudo moderadamente pode ser, tirando aquelas substâncias, aqueles elementos que são nitidamente nocivos, não importa a quantidade, não estou me referindo a isso. Mas as coisas da vida, né? Com moderação. Eu estou lembrando, estava no congresso em Maceió, e lá estava o querido amigo Ricardo, médico cardiologista, da Associação Médico Espírita lá, de Alagoas, e ele, a presidente da federação é paciente dele. Né? E ela estava com um probleminha no coração, ele falou, vou te passar uma dieta. Essa dieta é maravilhosa. Coloca na boca, se for bom, você cospe. Já viram que tudo que é bom faz mal para o coração? Mas, moderadamente, não. Mas quem tem o descontrole, passa mal até com água. Porque o problema não está no doce, na comida, na gordura, na bebida. O problema está no excesso. E todo excesso é prejudicial. Então eu acredito que aqui nós tivemos um cenário. As imperfeições são os obstáculos que nos distanciam da felicidade. Esse é o primeiro ponto. Por isso Kardec escreve: a felicidade está na razão direta do progresso realizado. O que significa isso? Quanto maior o teu progresso moral, maior a tua felicidade. Moral e intelectual. Quanto menor o progresso moral e intelectual, menor a felicidade. Por quê? Porque as imperfeições são barreiras que impedem nosso acesso à felicidade ilimitada. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, nós somos criaturas de Deus, criados por Deus. No Livro dos Espíritos, questão 13, nós aprendemos sobre os atributos da divindade. O que são atributos? São características da divindade. Características. Um dos atributos de Deus é que Ele é a bondade suprema. Ele é bondade infinita.
Ao mesmo tempo, ele é justo infinitamente. Olha, uma característica divina. E nós fomos criados à imagem e semelhança do Criador. O que significa isso? Toda vez que você faz um projeto de vida, toda vez que você constrói suas características de personalidade ou de temperamento, toda vez que você adota hábitos emocionais e psíquicos contrários à sua natureza divina, você vai adoecer. Eu vou dar alguns exemplos. Ódio. Quem aqui quer adoecer gravemente? Você quer ficar bastante doente? Cultive ódio. Por quê? Nosso psiquismo não foi criado para odiar. Não foi. Então eu poderia descrever aqui os mecanismos do ódio. Começa a aumentar o cortisol. Daqui a pouco você começa a ter problemas gástricos. Nós temos um mini sistema nervoso dentro do coração, chamado sistema nervoso cardíaco intrínseco. Você começa a desregular, e aí o que acontece? Problemas elétricos no coração. Arritmia, disritmia. Você começa a adoecer. E não só adoecimento do seu corpo físico. Você começa a adoecer psiquicamente. A sua atenção fica prejudicada. Por quê? Porque você só pensa no objeto do seu ódio. A pessoa mais importante para você é a que você odeia. Pensa nisso. Tem 10 pessoas que você ama. Você só pensa naquela que você odeia. Então começa a prejudicar a sua atenção. Começa a prejudicar a sua cognição. Por quê? Porque você não foi feito para odiar. O seu psiquismo não foi criado para odiar. O seu psiquismo não foi criado para ter mágoa, ressentimento. Então, se você casou, presta atenção nisso. Porque senão o casamento vai te adoecer. Vou citar um filósofo aqui que o Décio gosta muito, que é o Schopenhauer. Ele diz o seguinte, que o relacionamento entre dois seres humanos é um relacionamento de 2 porco-espinhos. Dois porco-espinhos. O que acontece quando 2 porco-espinhos se aproximam? Machuca. Então, eu acho que isso tinha que ter essa advertência na cerimônia de casamento. Só que eu acho que não ficaria muito romântico, né? No convite tinha que ter assim, uma figurazinha, 2 porco-espinhos, separadinho, e uma frase assim, agora vocês vão se aproximar. Que isso é que é casamento? As suas imperfeições vão ferir o outro, e as imperfeições do outro vão te ferir. E qual que é a armadilha? Se você começar a guardar mágoa e ressentimento. Ah, mas há 10 anos eu te pedi água. Eu estava sentado aqui nessa poltrona. E você me olhou
Eu nunca mais esqueço aquele olhar. Pois trata de esquecer. Porque você não tem psiquismo para ter mágoa e ressentimento. Isso vai te destruir emocionalmente e fisicamente. É uma característica. Nós não temos estrutura psíquica para o excesso. Qualquer exagero, qualquer extremismo, até de coisa boa. Se você falar assim, agora eu vou ser uma pessoa exagerada, eu vou rezar o dia inteiro, não vai ser bom, porque é um excesso. O nosso psiquismo foi criado para o equilíbrio, não para o excesso. Você vai adoecer. E você adoece internamente. E tem um tipo de adoecimento que é difícil enxergar, que é o adoecimento das nossas relações. A pessoa que está psiquicamente doente, ela adoece suas relações, ela envenena suas relações. Eu vou dar alguns exemplos. Se você adoece psiquicamente, você começa a necessitar de 100% de atenção. Toda a atenção tem que estar voltada para você. Quem consegue relacionar com uma pessoa que toda a atenção tem que ser só para ela? Quem que dá conta disso? Quem? Ninguém. Então ele começa a adoecer a relação afetiva, a relação com os filhos, a relação com os familiares. Tudo começa a ser envenenado por esse tipo de narcisismo, por essa vaidade descontrolada. Outro adoecimento que agora está em moda é ter razão. Não é nem ter conhecimento, porque o importante hoje não é ter conhecimento, é ter opinião, ainda que seja errada. Não é isso? Não, eu tenho minha opinião, mas você está errado. Está errado. Eu cuido bastante disso porque eu tenho caso na família. Meu bisavô, o nome dele era Isidro Pedra. É um nome assustador. Seu Isidro foi num sítio e colheu uma laranja do pé, chupou a laranja. E aí, falou assim, eu vou levar uma semente, eu vou plantar. Ele falou assim, não, seu Isidro, não adianta, porque isso aí é de enxerto, a técnica não é essa. Ele falou assim, não, eu vou plantar. Plantou, nasceu o cavalo, né, que é limão capeta.